que são as pequenas metas, né? Porque a gente sabe que no nosso dia a dia a gente pode ter uma variedade enorme de tipos de metas que nos ajudam. Nós podemos ter meta de produção, nós podemos ter metas de vendas, nós podemos ter metas de faturamento, metas de número de parceiros, tem vários tipos de metas que nos ajudam no dia a dia. Mas hoje eu quero falar sobre pequenas metas com vocês, sobre um tipo de meta que eu observei ao longo da minha jornada que me ajudou muito. Ou seja, pequenas metas que me ajudaram a bater grandes metas. E o que são essas pequenas metas? São metas que nós temos para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, e que nos fazem trabalhar todos os dias com vontade de fazer acontecer, com vontade de superar os medos, de superar as barreiras, fazer o nosso máximo e o nosso melhor e deixar de lado tudo aquilo que nos impede de avançar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vontade que você tem de comprar um tênis novo. É uma pequena meta. Vontade de comprar uma mochila nova para sua filha ir para a escola. É uma pequena meta. Vontade de almoçar fora com a sua família, coisa que você não faz há muito tempo. É uma pequena meta. É uma meta importante, mas ela é uma pequena meta. As pessoas confundem muito as pequenas metas com metas de resultado financeiro no ateliê ou de resultado de vendas no ateliê. Elas são importantes também, a gente vai falar sobre essas metas aqui, que são metas mais profissionais, mas as metas que eu vim falar aqui com vocês são metas pessoais, que fazem com que o nosso trabalho no dia a dia funcione. É impressionante como as pequenas metas pessoais fazem com que a gente trabalhe e faça valer a pena. E o Júlio fala muito sobre isso comigo, porque ele sabe que as pequenas metas me movem todos os dias. Eu não sei se é porque as grandes metas elas demoram mais para a gente atingir, então eu enxergo as pequenas metas como combustível mais palpável, mais tangível. Parece que quando a gente trabalha pensando naquilo que está mais próximo, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel e fazer as coisas acontecerem. É impressionante, né? Então, a diferença básica entre essas pequenas metas pessoais que eu estou falando aqui com vocês hoje para as outras metas é que essas metas são realmente pequenas, mais fáceis de serem atingidas, mais próximas de nós. Então, portanto, elas dão um combustível por serem assim mais tangíveis. Faz com que a gente olhe e fale assim, tá perto, então eu tô ali, eu tô chegando, né? Não é aquele rio com uma margem tão grande que você olha, você sabe que você tem que continuar nadando, afinal de contas, o nosso objetivo principal é chegar do outro lado da margem. Mas é aquela boia que está ali boiando no meio do rio que você quer nadar para chegar até ela, para falar, ufa, agora eu vou ter mais fôlego para ir até o final e alcançar a margem. Então, essa é a diferença básica que eu queria que vocês entendessem. E essas metas, pequenas metas que eu vim aqui falar para vocês hoje, são metas do dia a dia, são metas suas. Sabe aquele cabelo que você quer fazer, que faz tempo que você não faz, que faz tempo que você não consegue pagar, porque está difícil, porque o seu dia a dia não permite, porque as despesas estão altas e o faturamento está baixo. Então, aquelas luzes que você quer fazer no cabelo, aquela progressiva para deixar o seu cabelo liso, ou aquela colocação de uma unha de fibra, ou algo para sua família, enfim. São essas metas pessoais pequenas, que são mais fáceis de serem atingidas, que têm o poder de fazer com que você destrave e simplesmente comece, e simplesmente faça valer, e simplesmente faça acontecer. E a soma dessas pequenas metas vão te levar aonde você não chegou até hoje. Pode acreditar em mim. Aconteceu muito isso comigo e eu vou contar histórias para vocês aqui sobre isso. Por que eu resolvi falar com vocês sobre isso hoje? No final de semana, que eu estava aqui voltando, né, acabaram as minhas férias, e eu estava voltando aqui falar com vocês, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Stories do Dom aqui nos Stories do Dom da Quinhas Ensina, e algumas de vocês perguntaram assim para mim,
Minha comida preferida. Me perguntaram qual era meu prato preferido e eu respondi que era a iracema. É um prato, é um tipo de risoto que vende lá no Coco Bambu, que é um restaurante relativamente caro. Ele não é tão caro assim, nossa, um absurdo de caro, olhando sobre minha perspectiva hoje. Vai pagar na casa aí dos 100, R$ 110 esse prato, que serve 3 pessoas tranquilamente. Então não é um absurdo de caro, mas é caro quando a gente está sem dinheiro. E eu amo de paixão comer esse prato, né? É maravilhoso. E aí me perguntaram sobre isso, e quando eu respondi, e primeiro eu respondi qual era o prato, quando eu respondi, isso me fez lembrar de algo, que é a minha fase de escassez lá atrás, quando eu comecei a fazer laços. Eu sempre digo para vocês aqui que desde que eu comecei a fazer laços, nunca mais eu fiquei sem dinheiro na carteira. E isso é muito verdade, gente. Desde o dia que eu decidi e comecei a empreender com os laços, graças a Deus, nunca mais eu fiquei sem dinheiro na minha carteira. E naquela época, antes de eu começar a fazer os laços, quando o Júlio estava empreendendo, quando a gente estava colocando todos os nossos esforços financeiros, físicos, mentais, psicológicos, nesse novo empreendimento que ele estava criando naquela época, se você nunca ouviu essa história, assista lá, ouça a nossa história, que a gente conta muito sobre isso, mas eu vou vir falar aqui com vocês mais sobre isso. Naquela época, a gente não tinha condição nenhuma de sair para comer fora. A gente não tinha condição de comer fora, a gente não tinha condição de pedir uma pizza em casa, a gente não tinha condição de, enfim, de comer essas coisas assim que a gente chama de supérfluo, né? É o supérfluo, certo? A gente estava vivendo numa condição difícil, nós não passamos necessidades, graças a Deus, mas a gente estava ali vivendo de maná. Então, Deus mandava as provisões para a gente pagar as nossas contas básicas com muita dificuldade, isso antes de eu começar a fazer laços, né? E, infelizmente, a gente não conseguia, não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, quando eu respondi aquela caixinha de perguntas dizendo qual era o meu prato preferido e falei, é iracema do coco bambu, eu lembrei, gente, como é importante a gente estabelecer pequenas metas. Porque quando eu comecei a fazer laços, uma das minhas primeiras metas era qual? Comer fora, porque eu sempre gostei de comer. Eu respondi também numa caixinha de pergunta para vocês o meu ponto fraco. Tenho 2 pontos fracos. O Júlio, claro, né? Um gato. E comida. Eu gosto muito de comer, gente. Comida fala comigo. Comida me deixa feliz. Comida, eu gosto de sair para jantar. Eu gosto de chamar as pessoas para comer na minha casa. Eu gosto de ir no mercado comprar o que eu tenho vontade, porque eu sou comilona mesmo. Eu sou aquela pessoa que tem que fazer academia por causa de comida. E a minha meta era poder comer bem. A minha meta, e é uma pequena meta, certo? Porque você não precisa ganhar R$ 5.000, começar ganhando R$ 5.000 para você começar a comer as coisas que você gosta. Você percebe que é uma pequena meta? Então é mais tangível, era mais próximo. E aí eu estabeleci que eu queria ganhar o dinheiro suficiente para poder comer bem. Então era uma pequena meta, mas era uma meta. E eu trabalhava por ela. Eu queria poder pedir pizza na minha casa, gente. Eu queria poder pedir lanche. Eu queria poder ir no carrinho de lanche com os meus filhos, com o meu marido. E a gente não podia nessa época. Não dava. Era uma vez ou outra a cada sei lá quanto tempo, entende? E eu sou comilona, eu queria sempre, né? Então, quando eu estava vendo essa caixinha de perguntas, eu respondi para vocês que meu ponto fraco era a comida. E depois que meu prato preferido era a iracema do coco bambu, eu lembrei disso. Eu lembrei do quanto eu queria e do quanto eu não podia. E de o quanto eu estabelecer que eu ia fazer isso mudar, que essa era uma meta minha dentro do meu ateliê, eu corri atrás de fazer acontecer.